A sua vida à luz da palavra de Deus, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 12. Aqui, Mateus narra o senhorio de Jesus sobre o sábado. O homem da mão ressequida, o milagre do homem da mão ressequida, e Jesus se retira. A cura de um endemoniado cego e mudo, a blasfêmia dos fariseus, Jesus se defende. As árvores e os seus frutos, o sinal de Jonas, a estratégia de Satanás e a família de Jesus, o Cristo. Versículo de número 1. Porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Jesus e seus discípulos, pregando no sábado, passaram pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes, fariseus, o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Aqui narra o que fez Davi em 1 Samuel, capítulo de número 21, do verso 1 ao 6. Aqui em 1 Samuel, a narrativa de que o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e lhe disse: por que vens só? É ninguém contigo. Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba por que te envio, e de que te incomungo. Quanto aos meus homens, combinei que encontrasse-me em tal lugar. Agora que tens a mão, dá-me 5 pães, ou que o se achar aí. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstivessem de mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e disse: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-lhe vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos, se tal se dá em sequer uma viagem comum. Quanto mais serão puros hoje. Deu-lhes o pão sagrado, deu-lhes, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da propiciação, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão novo. Assim fez Davi, quando teve fome, ele e os seus companheiros comeram do pão sagrado que não era-lhes lícito a comer. Mas Jesus lhe disse: como entrou na casa de Deus, comeram os pães da propiciação que não era-lhes lícito comer, comeram. Ele e os seus companheiros que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. O pão era exclusivo dos sacerdotes, mas aqui sacerdote os deu a Davi.
Mas no contexto aqui, os discípulos estão apenas na seara, colhendo espigas para saciar a fome. Também o texto, o pão que não era lícitos a comer, se encontra lá em Levítico 24, versículo de número 9. Ou não lestes na lei? Aí o fariseu já deu um passo atrás. Na lei, não leste que é o sábado. Ao sábado, o sacerdote entra no templo, viola o sábado e fica sem culpa. Pois eu vos digo, eu, o Cristo, vos digo, eis aqui, quem é maior do que o templo? Mas, eis aqui o Cristo maior do que o templo. Mas se soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 6, se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem eu, o Cristo, sou o Senhor do sábado. O milagre do homem da mão ressequida. Tendo Jesus partido dali, após o feedback acalorado com o fariseu, partiu dali, entrou na sinagoga deles, na sinagoga dos fariseus. Achava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. A ele, então, com o intuito de acusá-los, os fariseus com o intuito de acusar o Cristo, perguntaram ao mestre, ao Senhor da glória, é lícito para o acusar, é lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu, o mestre respondeu aos fariseus, qual dentre vós é o homem, qual entre vocês é o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado ela cair na cova, não fará todo esforço para tirar dali? O mestre pergunta aos fariseus, qual de vós, a ovelha, caindo na cova no sábado, não fará todo esforço para tirar dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados o fazer o bem. É lícito no sábado fazer o bem. Então disse ao homem, aí fitou o homem da mão ressequida, fitou-o, estende a mão. E ele estendeu. Estende a mão. Estendeu-a. E ela ficou sã como a outra. Veja aqui. A única coisa que o mestre disse ao homem da mão ressequida é: estende a mão. Estende a mão. O mestre não disse nada. Não fez a analogia à tua fé. Não fez. Quem sabe o homem só estava ali na sinagoga para mais uma reunião costumeira. Mas eis ali o pregador. O pregador estende a mão. Só estende. E ela ficou sã como a outra. Estende a mão e ela ficou sã como a outra. O mestre não disse seja curado, não disse a tua fé, mas apenas estende. E a mão ficou sã, retirando-se. Porém, os fariseus se indignaram contra o mestre. Contra o mestre se indignaram e conspiravam sobre como iam matá-lo. Por fazer o bem no sábado, sendo que ele era maior do que o templo,
maior do que Salomão, maior o Senhor do sábado. Jesus se retira, operou milagre na sinagoga, se retirou. Mas Jesus, sabendo disso, olha aqui o Senhor onisciente, conheço até os vossos pensamentos. Sabendo disso, o mestre afastou-se dali. Muitos o seguiram e todos ele curou, sem exceção. Seguiram o mestre e ele os curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem à publicidade dos milagres, das curas, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, Isaías 42, verso 1 ao 4. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o Cristo, o meu amado, a quem a minha alma se compracha. Farei repousar sobre ele o meu espírito, o Espírito de Deus, e ele anunciará juízo aos gentios, juízo aos gentios. Não condenará, não gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, até que faça vencedor o juízo. No seu nome esperarão os gentios, esperarão os gentios no nome do Cristo. A cura de um endemoniado cego e mudo, a blasfêmia dos fariseus. Jesus se defende. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Mudo, endemoniado, cego. O mestre, Mateus não relata Jesus conversando com o endemoniado, ou sequer com o espírito que o possuía, causando a mudez, a cegueira. Apenas ele o curou. Curou. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura? A multidão dizia: o filho de Davi? Porventura é ele? Ele. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. Eles estavam ali. Sempre tem fariseu e escriba ali. Só cuidando. É lícito armar uma cilada. Os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: ele não expele demônios senão por o poder de Beelzebu, maioral dos demônios. A blasfêmia dos fariseus. O mestre, o Cristo, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Sim, Satanás dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Aqui o mestre olha para o fariseu e diz: se Satanás logo se expulsa a si mesmo, como subsistirá? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Sim. Porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Espírito
de Deus. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Eis que é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, por isso vos digo, mestre, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Aos homens todo pecado e blasfêmia vos serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito de Deus não será perdoada. A blasfêmia dos fariseus não será perdoada. Se alguém proferir uma palavra contra o Filho do Homem, o Cristo, ser-lhe-á perdoado. Lá na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas, se alguém falar contra a pessoa santíssima, o Consolador, o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir, condenado ao inferno, ao lago de fogo e enxofre, para sempre, por blasfemar ao Espírito Santo, Deus, a sua vida, a luz da palavra de Deus. Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus está condenado ao inferno, lago de fogo e enxofre, sem perdão. A árvore e os seus frutos, ou fazei a árvore boa fruto bom, ou a árvore má fruto mau, porque pelo seu fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Aqui o mestre cita o que João disse aos fariseus: raça de víboras. Como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio, a mente. A boca fala o que está cheio, a mente. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que o homem proferir, dela dará conta no dia do juízo. Toda palavra que o homem proferir, frívola, dará conta, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Tuas palavras. O sinal de Jonas. Então alguns escribas e fariseus replicaram. Escribas, olha eles aí, de novo. E fariseus. Mestre, mostra-nos um sinal, queremos ver um sinal. O mestre, porém, lhes respondeu. O mestre respondeu: geração adúltera, vocês querem sinal? Mas nenhum sinal lhes será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, Jonas 1,17, assim o Filho do Homem, o Cristo, estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas,
ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Ninivitas! Quando você lê Jonas, você vai entender o que o mestre replica aos fariseus. Ninivitas condenarão vocês, porque eles, os ninivitas, se arrependeram quando ouviram a pregação de Jonas. Quando Jonas passou pregando, eis que a Nínive será subvertida. Eles se arrependeram com um pano de saco e cinza no pó. Até o rei se vestiu de pano de saco e sentou na cinza, em sinal de arrependimento. Mas eis ali os fariseus diante do Deus Todo-Poderoso não se arrependiam, antes queriam se justificar pela palavra da lei. Eis aqui quem é maior do que Jonas, eis aqui o Cristo, maior do que Jonas. Jonas capítulo 3, verso 5, maior do que Jonas. A rainha de Sabá se levantará no dia do juízo, a rainha de Sabá, a rainha da Etiópia, aquela lá de Salomão, contra esta geração e condenará vocês. A rainha de Sabá. Ela veio dos confins da terra para ouvir da sabedoria de Salomão. E eis aqui na frente de vocês, fariseus, quem é maior do que Salomão? Eis aqui o Cristo. A rainha de Sabá condenará vocês. Porque ela veio, a rainha de Sabá, a rainha do sul da Etiópia, para ouvir da sabedoria de Salomão. Mas eis aqui na frente de vocês o Cristo, e vocês não querem da sua sabedoria. A estratégia de Satanás. Ele tem estratégia. Não brinca com o diabo, não. Embora derrotado na cruz, selado seu destino pelo Cristo, ele tem estratégia. Mesmo perdedor, tem estratégia. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz o demônio, voltarei para minha casa de onde saí. Foi expelido, vai por lugares áridos, não encontra repouso, então volta. Porque diz, voltarei para minha casa de onde saí, tendo voltado, encontra vazia. Ele vem primeiro daquela espiada, volta, encontra vazia, varrida, adornada, bem arrumada. Daquela espiada, tá vazia, cara. Então, vai, leva consigo outros 7 demônios, espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. Recebeu a libertação, se esforça para se manter com o Espírito Santo de Deus, porque senão o teu estado será 8 vezes pior do que o que era antes, porque o demônio sai dali, procura outros companheiros piores do que ele e volta. A sua vida, a luz, esplendor, a luz da palavra de Deus, a família do Cristo, a família do mestre. Falava ainda o mestre ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora,
procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxe o aviso: Quem é a minha mãe e os meus irmãos? Quem é a minha mãe e os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse-lhes: Eis aí a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, a vontade do meu Pai Celeste, este é o meu irmão e a minha irmã. E aqui eu cito a palavra do Mestre em Mateus capítulo de número 10, versículo de número 37, que nos diz sobre as dificuldades dos discípulos. Mateus 10, 37, aonde o Mestre ali narra para os seus discípulos: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Eis aí a minha família, quem faz a vontade de meu Pai, a sua vida, à luz da poderosa palavra de Deus, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 2.